Abra sua Bíblia em Levítico 19. Nós sempre ouvimos falar sobre semeadura, sobre colheita, sobre processos, espera. E sempre fica aquele questionamento: quando que eu vou ver o fruto? Quando eu vou colher o fruto do meu esforço, da minha dedicação? E hoje nós vamos ver um princípio que está na palavra sobre o tempo. Quando é o tempo de nós colhermos o fruto? Dependendo da história, a gente pode ver que alguns demoraram um pouco mais para receber e para ver o fruto. Se a gente pega a história de Israel, o povo de Israel demorou 40 anos para ver aquele fruto da promessa que era a terra de Canaã. Sarai e Abrão, antes da aliança, tinham a promessa de que haveria um herdeiro, um descendente, mas demorou para eles verem esse fruto da promessa. Moisés demorou para ser capacitado e poder liderar o povo. Deus tinha um tempo. Para algumas histórias, para alguns planos do Senhor, alguns propósitos que Ele tem, obviamente esse fruto ele pode demorar um pouco para a gente ver a promessa se cumprindo. Mas existe o fruto de transformação da nossa vida, e é isso que, antes de qualquer fruto material ou fruto de resultados de esforços naturais, a gente deve buscar, que é o fruto do nosso caráter. E essa passagem em Levítico 19, na verdade, ela fala sobre os frutos da árvore jovem, da árvore plantada, que seria plantada, né? Porque o povo de Israel estava sendo no deserto preparado com a lei do Senhor, para quando entrasse na terra prometida, passasse a viver debaixo, naquela terra da promessa, que era a herança deles, a porção deles, eles passassem a viver debaixo da lei que o Senhor estabeleceu para eles serem prósperos, para eles serem abençoados, e muitos dos mandamentos que o Senhor estabeleceu, na verdade, são mandamentos para transformar caráter, para transformar o coração deles, para que por meio das atitudes, por meio do comportamento deles, eles pudessem expressar a integridade do Deus vivo. Então, nos versículos 23 e 24, está escrito assim: quando entrardes na terra de Canaã, e plantardes toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado, dele não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. E o 25 também. No 5º ano, comereis fruto dela para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Quando o Senhor declara, eu sou o Senhor, vosso Deus, no fim de uma palavra, de uma ordem, e que tem uma bênção acompanhando, porque quando ele diz que no 5º ano, que eles vão poder comer o fruto dessas árvores, vai aumentar a produção, ele está abençoando aquela semeadura, aquele plantio. Então, o Senhor declara, eu sou o Senhor vosso Deus, eu estou derramando essa autoridade, concedendo a vocês esse poder de prosperidade, se vocês seguirem essa ordenança. Então, a semente era plantada das frutas, das árvores frutíferas, e depois de 3 anos, naturalmente, a árvore ela passa a começar a dar os seus primeiros frutos. Só que aqui diz que o fruto, depois de 3 anos, será vedado. No hebraico, o termo é o mesmo para incircunciso. Esse fruto é considerado incircunciso. Por quê? Porque a incircuncisão ela está associada
há um tempo ainda de obstrução, há um momento ainda que não se pode manifestar santidade. A circuncisão, ela era o corte da pele do órgão genital do homem. Então, aquela pele removida significava que a aliança estava firmada e aquele homem, ele estava separado para Deus por uma aliança, onde houve um derramar de sangue e estava ali também desobstruindo para que ele pudesse começar esse processo de santidade, de santificação, que nada mais é a separação para viver a aliança com Deus. Então, cumprindo todos os mandamentos, os estatutos, os juízos e vivendo em integridade essa aliança que ele firmou. Lembrando sempre que quando a gente fala da lei do Senhor, a gente está falando de um contrato nupcial. É um contrato de aliança que Deus estabeleceu. E ele é fiel a esse contrato e ele espera a fidelidade dos homens a esse contrato. E os homens sendo fiéis e cumprindo, observando toda a instrução, eles serão abençoados. Então, por 3 anos, não poderia, a partir do primeiro fruto, não poderia comer desse fruto, porque ele estava obstruído, ainda não estava pronto para ser consumido. E naturalmente, o fruto está imaturo, então ele não tem sabor, ele não tem uma boa qualidade na árvore jovem. E na vida natural, isso está moldando o caráter do homem para não ser ganancioso. Ele tem que esperar, aquilo ainda não é dele. Ele plantou, mas ainda não é dele. Ainda não é o tempo dele consumir. No 4º ano, o fruto já passa a ser do Senhor. Ele fala assim: no 4º ano, todo o seu fruto será santo. Então, já não é mais vedado, já não está mais obstruído, já não está mais, como posso dizer, eu marquei aqui um termo e eu esqueci o termo, peraí. Ele não pode mais ser fechado, ele não está fechado para a santificação, para a santidade, ele já agora é um fruto separado. A partir do 4º ano, no 4º ano, na verdade, o fruto está separado para o Senhor. E o interessante é que essa oferta, ela era uma oferta de louvor ao Senhor. Assim como havia um outro dízimo que era entregue, que era um segundo dízimo, tinha o dízimo da 10ª parte das primícias e tinha um segundo dízimo que era levado no templo e consumido diante do Senhor com alegria. Então, aquilo estava separado para ser consumido no templo diante do Senhor. E depois vem o 5º ano. No 5º ano, agora o fruto já passa a ser da pessoa, daquela pessoa que plantou. Então, ela desfruta daquilo que ela plantou e o Senhor abençoa, fazendo com que ela seja próspera, com que aquilo multiplique, com que o fruto cresça, multiplique e ela vai, a partir do 5º ano, então, consumir o fruto da árvore que ela plantou. O que isso tem a ver com o tempo da nossa vida? Existe um paralelo aqui, porque Jesus, ele ficou, se nós formos ler com atenção o Evangelho de João, a gente percebe 3 momentos que são relatadas as Páscoas que Jesus participou e depois do início do seu ministério. Lá em Lucas, capítulo 3, versículo 23, fala quando Jesus começou o seu ministério. Então, houve um tempo para Jesus iniciar o seu ministério. E tem uma associação com a lei dos levitas, dos sacerdotes, de só poderem servir no templo a partir de 30 anos. Então, capítulo 3, versículo 23 está assim: Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar seu ministério. E aí começa a genealogia dele. Lucas dá uma idade aproximada aqui de Jesus, cerca de 30 anos. Quando a gente vai ler João com atenção, alguns capítulos vão relatando desde o batismo dele até
a Páscoa em que a vida dele é colocada como expiação dos nossos pecados, são 3 Páscoas. Então, mais ou menos dá 3 anos, porque a Páscoa é celebrada uma vez por ano. Então, Jesus ele foi plantado na terra por Deus e depois dele ser batizado, recebeu o Espírito do Senhor. Ele era uma árvore jovem, plantada pelo Senhor, dando fruto, ensinando os discípulos. Os discípulos estavam sendo preparados também durante esses 3 anos, mas ainda não era a hora dele manifestar a glória do Senhor, não era a hora dele ainda falar. Ele demorou um pouco para falar que ele era o Messias, ele demorou para explicar sobre a morte e a ressurreição dele, tanto que os discípulos estavam ainda com o fruto imaturo, com o fruto ainda sem boa qualidade, não compreendiam muitas das palavras de Jesus, muitos dos ensinamentos dele. E Jesus confirma que quando eles recebessem o Espírito Santo, eles iam ter revelação, entendimento, e iam poder compartilhar o testemunho com autoridade e com compreensão do que tinha acontecido. Mas Jesus, ele, em alguns momentos, ele fala que ainda não chegou a hora dele. Em João 7, 6, João, a gente vai ler alguns versículos que mostra que o tempo da árvore jovem ainda não tinha chegado para ser santificada para Deus. Capítulo 7, o versículo 6. Disse-lhe, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Aí no versículo 8. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Ele estava na Galileia, os discípulos estavam indo para Jerusalém, para a festa dos tabernáculos, e ele fala que ele não vai acompanhar, porque o tempo dele ainda não tinha chegado para ir, na verdade, estar ali, ministrar ali, ensinar ali, e principalmente não ser perseguido, porque se ele fosse para lá ministrar, manifestar os dons que Deus deu e obedecer o ministério dele de pregar a respeito do reino, ele poderia ser morto fora do tempo certo. E Deus já tinha estabelecido o tempo, a hora e tudo bem encaixadinho para também se estar associado com o que o próprio Deus estabeleceu por meio da lei, porque o próprio Jesus diz que tudo que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos a respeito dele tinha que se cumprir. Agora nós vamos para o capítulo 8 e mais uma vez nós vemos Jesus fora do tempo ainda, as coisas acontecendo ali, as pessoas questionando, os fariseus questionando quem ele era. E no capítulo 8, versículo 30, aliás, é 8:20, perdão, confundi meu escrito aqui. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Então, não era ainda a hora do fruto que Deus plantou ser colhido. A morte e ressurreição do Senhor, ela pode ser associada ao 4º ano, ao momento em que o fruto é santificado para Deus, é separado para Deus. Em João 12, versículo 24, está escrito assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Um pouquinho antes diz: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Então, quando ele fala, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só,
mas se morrer produz muito fruto, existe um princípio associado aqui ao que o Senhor estabeleceu para os homens em relação à árvore plantada, né? A semente plantada, a árvore jovem. 3 anos de espera, porque o fruto não estava pronto ainda. No 4º ano, o fruto era para louvor de Deus, santificado, separado para Ele. E na sequência aqui da leitura, vamos lá para 1 Coríntios 15, porque Paulo ele vai falar sobre as primícias, sobre Jesus ser a primícia dos mortos. Assim como essa era a primícia, né? O fruto do 4º ano era uma primícia ao Deus Criador, ao Senhor que abençoou a terra de Canaã como herança para os israelitas. E 1 Coríntios 15, no versículo 20, eu escrevi tão pequenininho que eu não estou enxergando. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Então, esse momento do 4º ano aqui representa a morte e a ressurreição de Jesus. A gente pode fazer esse paralelo. E no capítulo 17 de João, na oração, Jesus fala assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Então, chegou o momento do fruto ser separado para o Senhor. Glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então, Jesus, na morte e ressurreição, está sendo, na verdade, santificado para Deus primeiro. Ele é uma oferta diante do Senhor. E depois que ele ressuscita, vem o fruto que nós podemos experimentar, provar e multiplicar na nossa vida. Porque quando Jesus ressuscita, ele sopra o Espírito de Deus sobre os apóstolos, e aí no dia de Pentecostes, eles são batizados no poder, e a partir desse dia, a abundância da manifestação do Espírito sobre toda a carne, cumprindo-se a profecia de Joel, que Deus falou que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E um pouquinho antes, só queria trazer uma curiosidade, é que quando Jesus estava ressuscitando, o povo de Israel no templo estava cantando louvores a Deus na Páscoa. Olha que curioso. O 4º ano, o ano que você entrega o fruto com louvor ao Senhor, é o momento que Jesus, o fruto que o próprio Deus plantou sobre a terra, ele já está pronto para ser separado para ele e ele é entregue em louvor. Agora vamos lá para Atos 2 para a gente ver como esse fruto, depois de ser consagrado ao Senhor, ele passa a ser provado pelos homens e manifesto e multiplicado. Eu não vou ler o texto todo, porque é um texto longo, vou ler só alguns trechinhos para a gente ter um pano de fundo aqui para o nosso ensino. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. No versículo 12, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então, aqui a gente vê o primeiro fruto sendo provado. Se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras.
Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre aqui foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí ele continua a explicação, continua testemunhando a respeito de Jesus ser o descendente de Davi, no versículo 32. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, Messias. E aí acontece um grande batismo. No versículo 41, porque aquelas pessoas que ouviram estas palavras de Pedro se arrependeram, creram, e então elas perguntaram: o que a gente faz? O que a gente vai fazer agora? E aí ele fala para eles se confessarem Jesus como Senhor e Cristo, eles seriam perdoados os seus pecados e receberiam o batismo do Espírito. E aí no versículo 41 diz: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, o fruto, no quarto ano, foi santificado ao Pai, em louvor, sendo glorificado. E no quinto ano, no processo ali, não foi o quinto ano, né? A gente está fazendo uma comparação de textos, uma alegoria. O povo se multiplicou, o fruto se multiplicou e alcançou 3.000 pessoas. Agora, o que isso tem a ver com a nossa vida? Porque tem muita gente que acha que assim, eu confessei o Senhor Jesus como Senhor Salvador, então de uma hora para outra minha vida mudou, sou outra pessoa, não preciso mais me preocupar com nada, estou salvo, acabou, tá tudo certo. Posso sair por aí testemunhando a respeito de Jesus. E não é bem assim que o Senhor estabeleceu. Como eu já citei, várias pessoas passaram anos para ver o fruto na vida delas e então poderem exercer o seu propósito com autoridade. Agora, existe um tempo que talvez possa ser 3 anos, ou possa ser 15, possa ser 20, isso depende muito da tua disposição para querer ser discipulado, moldado, transformado e tratado. Porque Deus, ele tirou você da escravidão e ele te plantou na terra dele. Então agora você é uma árvore jovem. Tem muita gente que virou uma árvore jovem seca, não está produzindo fruto nem nos 3 primeiros anos, porque não busca na palavra ser podado, não busca na palavra transformação, ela busca apenas a salvação que Jesus concede, o perdão dos pecados, e para ela tá ok, então aqui já acabou, e Deus conhece meu coração, vou tomar as minhas decisões, vou orar para Deus abençoar, e tudo vai ficar muito lindo, maravilhoso, porque Deus, afinal de contas, Deus me ama. Mas não é esse o processo que o Senhor estabeleceu. Se não é assim com uma árvore que ele deu para ser o teu alimento natural, imagina a tua vida espiritual, se ele não vai levar a sério. Uma vez que Jesus, ele não veio apenas te perdoar e te amar, ele veio para você ter vida nova, um coração circuncidado. Quando nós vamos lá para Jeremias 4:4, se não me engano, eu não guardei aqui mas entra bem o texto aqui. Deixa eu ver se é Jeremias 4:4 mesmo, só.
Jeremias, o profeta, ele dá um alerta ao povo que estava fechando para a palavra. A gente viu que a incircuncisão, ela tem esse significado de ser fechado, estar vedado, obstruído o caminho. Então está escrito: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. E o Senhor em Ezequiel, ele vai dar um coração de carne, lá em Ezequiel 36, ele dá uma promessa a esse povo de coração cerrado, de coração incircuncidado, incircunciso. No capítulo 36, o versículo é 26. Dar-vos-ei coração novo. Então agora vocês não vão mais ter um coração incircunciso, um coração vedado para ser separado para mim, santificado para mim. Agora eu vou dar um coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Então, ter um coração circuncidado é estar aberto a viver uma transformação genuína para que você seja restaurado para ser aquilo que Deus te criou para ser desde o princípio, lá em Gênesis, que está escrito: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O Senhor quer você com os atributos, com o caráter e com a integridade dele, a fidelidade e a justiça dele. E por isso Jesus veio à Terra também, para mostrar como o homem deve ser. Por isso nós desenvolvemos o caráter de Cristo. Por isso nós buscamos alcançar a estatura de varão perfeito. E isso tem um tempo. As pessoas já querem, já convertidas, proclamar o evangelho. Isso é muito genuíno, porque nós estamos apaixonados, né? Estamos naquela fase de primeiro amor, só que ainda não é tempo, porque não dá fruto na nossa vida. As pessoas ainda não viram o fruto. Nós, um dia, tivemos um encontro com Jesus, para a gente mudou tudo, mas as pessoas precisam ver o fruto. Só que os frutos dos primeiros anos ainda são frutos de má qualidade, não tem sabor, você ainda está sendo tratado, ainda está sendo restaurado, desde que você tenha se colocado nesse processo de transformação. Não tenha deixado os galhos da sua vida secarem, né? Porque não está ouvindo, não quer ouvir, acha ruim, sente que está sempre acusada, ou que aquela pessoa está implicando comigo, e não. O Senhor, ele coloca discípulos para fazer discípulos. E essa é a ordem de Jesus. Vai pelo mundo, não é só para pregar o evangelho e dizer que eu amo essas pessoas. Faça discípulos, planta a semente, deixa a árvore jovem crescer, mostrar os primeiros frutos e continua regando, continua semeando, fertilizando a terra, né? Continua nutrindo essa árvore com a palavra e então ela vai crescer, se fortalecer. Os primeiros frutos que ela vai dar não é para ela própria, nem para ela distribuir, é para o próprio Deus. Perceba quantas vezes você já não foi provado, testado, já não foi até confrontado, e o Senhor estava ali querendo receber os frutos da sua vida. Fruto de obediência, fruto de paciência, de perseverança, fruto de amor a Ele, fruto de alegria, de domínio próprio. Os primeiros frutos que você dá não são para as pessoas verem, é para o Senhor, é uma oferta para o Senhor. E isso é santificado. Você está ali morrendo, porque para o grão de trigo ele gerar fruto, ele precisa morrer, né? O mesmo processo que aconteceu com Jesus, ele morreu e ressuscitou. Você morre em Cristo e ressuscita em Cristo para uma vida nova, que precisa gerar frutos. E esses frutos dependem apenas de você. E aí, esses primeiros frutos que ainda não estão bons, você vai ter que esperar um pouquinho. E a gente vê essa história sendo ilustrada na vida de Paulo. Lá no capítulo 9,
quando Paulo tem a visão de Jesus e ele se converte, alguns trechos aqui mostra que ele sai pregando. Ele tem aquele encontro, conversa com Ananias, é batizado, fica ali ouvindo um pouco a respeito de Jesus, dos ensinamentos dele, e ele já quer sair para ensinar. E aí no versículo 19 diz, no capítulo 9 de Atos, versículo 19, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Então ele estava ali ouvindo, considerou já suficiente, e aí no 20, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que examinava em Jerusalém, exterminava, perdão, em Jerusalém, os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, então passou um tempo, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida, porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo, dia e noite guardavam também as portas para o matarem, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando num cesto, desceram pela muralha. E aí ele vai a Jerusalém, procura se juntar com os discípulos e todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Então, o Senhor, ele estendeu um pouquinho o processo de Paulo, porque Paulo achou que já estava pronto, ficou lá ali em Damasco, as pessoas, mas ele veio exterminar os cristãos, agora está junto com os cristãos, isso é verdade? Ou ele está fazendo isso como se fosse um infiltrado aqui, daqui a pouco vai matar todo mundo? Por quê? Não havia ainda frutos para aquelas pessoas verem. Havia um fruto dentro dele plantado, mas ainda não havia um fruto para ser provado, experimentado pelas pessoas. Até que Barnabé prova esse fruto, ele vê e ele então defende Paulo, né? Saulo aqui no caso, que ainda é chamado de Saulo, embora, enfim. Depois quando a gente vai para Gálatas, o próprio Paulo, porque aqui é um relato de Lucas, resumido da história da conversão de Saulo. Mas quando Saulo ou Paulo, ele vai falar em Gálatas como foi o início dele, vamos lá em Gálatas capítulo 1, são só 2 versículos que a gente vai ver, que ele conta o tempo que ele ficou sendo ensinado. Quando a Bíblia não é nossa, é difícil achar o livro rápido, né? Tá aí? Eu já abri. Abri. Gálatas 1, versículo... Vamos ler desde do 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que era Pedro, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Então, depois ele continua falando dos lugares onde ele foi, mas aqui você vê ele descrevendo até mais profundo do que a narrativa de Lucas, o que é muito natural, porque Lucas está só resumindo uma história. Paulo está contando o seu testemunho. E ele conta, fiquei 3 anos antes de ir para Jerusalém. 3 anos sendo preparado, ensinado, e ensinado pelo próprio Espírito de Deus, sendo capacitado. E depois ele se une aos apóstolos. Então, aqui a gente vê, não é
a hora que você se converte, você já não está pronto. Você precisa de transformação, você precisa se disponibilizar ao Senhor, se colocar diante do Senhor, para que Ele te molde, para que Ele te ensine, para que Ele te capacite. E a única pessoa que pode impedir isso é você mesmo, porque não quer ouvir, porque acha que já sabe tudo. E Paulo já sabia. Até tem um outro trecho que ele fala: eu considerei escória tudo que eu sabia, meus títulos, todo o meu conhecimento. E ele era um homem respeitado, que era ensinado por um dos principais professores da escola rabínica da época. E ele considerou tudo escória, tudo assim, perto do que Jesus revela, daquilo que vem por meio de Jesus. Ele não desconsidera a lei, porque Jesus é o cumprimento de toda a lei, mas ele entende que tudo que ele tinha aprendido antes não é nada com a revelação que ele está tendo por meio do Espírito, porque ele se colocou para aprender. Ele se colocou e os frutos dele depois são manifestados, né? São vistos pelas pessoas e dele outros frutos vão vir no meio dos gentios e alcança a gente, porque se não fosse a obra destes apóstolos, esse fruto não teria chegado na nossa vida, né? Não teria se manifestado, na verdade, na nossa vida. E você vê aqui um pouco de confusão nas primeiras tentativas e provavelmente no seu início de vida com o Senhor, você tentou pregar o evangelho e as pessoas não receberam, acharam que você estava maluco, maluca, acharam que você estava fanático e até que a sua vida mesmo sendo transformada, o seu caráter sendo forjado, ele vai manifestando a alegria do Senhor, a integridade, a justiça, a tranquilidade, e isso vai sendo provado pelas pessoas. E o que o Senhor espera? Que fruto o Senhor está esperando que a sua vida dê? Vamos lá para Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. A longanimidade é aquela paciência que suporta ofensas, aguardando arrependimento, aguardando a consciência daquele que está te ofendendo, de reconhecer o erro. Deus é muito longânimo, né, conosco. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Um pouco de link com o que a gente viu no Salmo 73, que a gente não deve se comparar nem ficar olhando o fruto na vida do outro, né? Ainda mais o fruto errado, né? O fruto de uma árvore que não está plantada no reino dos céus, está plantada aqui no mundo que jaz no maligno. Então, o que o Senhor espera é que você se coloque para ser transformado, podado, ensinado. Aguarde esse tempo para que haja, primeiro, o fruto na sua vida sendo entregue ao Senhor, porque primeiro o fruto da sua vida tem que ser dele, e ele vai abençoar e vai multiplicar. E com a graça dele, você vai começar a manifestar cada vez mais esses atributos que o fruto do Espírito tem, de amor, benignidade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, fidelidade, alegria, paz, bondade, enfim. Então, o processo de crescimento é de purificação. Quanto você está esperando o fruto, o Senhor está te purificando. Assim como Jesus ali estava sendo preparado para glorificar o Pai, os discípulos estavam sendo preparados para o momento do início do propósito deles na Terra, né? Do chamado deles de serem enviados aos quatro cantos para testemunhar a respeito de Jesus com autoridade, e da mesma forma na nossa vida, né? A gente
tem que deixar o Senhor nos purificar, deixar o Senhor começar a obra para que os frutos venham. Esses frutos vão ser primeiro para a glória dele e depois vão ser para a gente compartilhar e com autoridade impactar, trazer o testemunho de Jesus e gerar transformação na vida dos outros também. Amém? Então você vê uma coisa, um mandamento tão natural que foi dado para o povo de Israel, ligado ao plantio e à colheita, associado de maneira natural a eles não serem gananciosos e serem pacientes, associado à obra redentora e à ressurreição de Jesus e à manifestação do Espírito Santo, tem a ver com a transformação da nossa vida. Então, quando é o tempo de colher o fruto? No tempo que o Senhor determinou para a sua vida, para que você seja purificado, seja santificado e comece, então, a manifestar o agir do Espírito de Deus na sua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe muito. Ouça várias vezes esse ensino para ele crescer no teu coração. Amém?